Graça e paz, meus irmãos. Mais uma manhã maravilhosa, onde nós desfrutamos da lembrança da obra perfeita de Cristo na cruz, o sacrifício. Bem, irmãos, nessas últimas semanas, hoje é a 5ª semana, nós temos abordado um tema geral aqui, graças à misericórdia do Senhor. E se for da permissão do Senhor, espero estar encerrando hoje. E esse tema geral no caso, como nós sabemos, é que o Senhor, Ele não escolhe aqueles que são preparados, Ele prepara aqueles que Ele escolhe. Nós temos visto isso nessas últimas semanas. E nós abordamos alguns personagens bíblicos, e hoje vamos abordar um personagem bíblico o qual nós percebemos o trabalhar de Deus na vida dessa pessoa. E interessante que nós observamos que no caso do profeta Jonas, ele foi alguém que fugiu do serviço de Deus. Jonas fugiu. Era uma pessoa que não queria fazer o serviço para o qual ele foi chamado. Mas nós temos aqui, na nossa abordagem de hoje, um outro personagem bíblico com um perfil diferente de Jonas. Esse personagem bíblico, ele não fugiu do serviço, ele não correu do serviço. Ele ia para cima do trabalho, para cima do serviço, ele queria fazer. E era uma pessoa que nós podemos dizer impulsiva. Ao contrário de Jonas, este homem queria trabalhar para o Senhor e se apresentava para trabalhar. Estava disposto, mas ele também precisou do trabalhar de Deus na sua vida. E é claro, precisou de que a imagem, o caráter de Cristo fosse impresso na sua vida. Eu vou pedir aos irmãos, por favor, que abram suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 14. Por favor, me acompanhe. Mateus 14. Vá para o versículo 25. Mateus 14, 25. Este é um homem que não fugia do serviço. E a pergunta que nós fazemos também é: este homem, ele tinha vida para o serviço, ele tinha vida para fazer o que ele queria servir a Deus. Vamos observar aqui, 14, 25. Não, acho que eu estou errando aqui, viu, irmãos? É Mateus 14... Tá certo, não, 14, 25, as anotações estão corretas, veja bem. 14, 25 de Mateus. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus com eles andando sobre o mar. Foi ter Jesus com eles andando sobre o mar. Então já era noite e Jesus operou ali um milagre, né? Andando sobre as águas. Interessante. E os discípulos, ao verem-no andando sobre o mar, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha aí, corajoso ele. Esse aqui tinha coragem, irmãos. Mas vamos ver onde foi que a coragem levou ele. E ele disse: vem, pode vir, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Interessante, e ele conseguiu. Ele conseguiu por um tempo fazer a mesma coisa que Cristo, andar sobre as águas. Conseguiu. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e começou a afundar. E aí gritou: salva-me, Senhor! Mas tinha conseguido andar, só que ele fraquejou. E prontamente
Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ó, irmãos, Pedro tinha coragem, ele tinha ímpeto. Os outros ficavam na retaguarda, mas Pedro partia para cima. Por um tempo ele conseguiu, mas fraquejou. E os outros estavam observando. Ó, irmãos, você consideraria que um homem como esse estava preparado para a obra, preparado para o serviço, impulsivo do jeito que ele era? E ele foi corrigido ali. A impulsividade dele, ele conseguiu por um tempo até fazer aquele trabalho, até andar também por sobre as águas, mas fraquejou. Será que nós somos diferentes de Pedro, irmãos? Será? Talvez nós não tenhamos a impulsividade dele. Talvez nós sejamos pessoas prudentes. E os outros 11 foram prudentes, ficaram no barco, mas ele não, ele disse: eu vou. Ele teve coragem. Pedro, na frente dos outros, ele não se importava, ele partia para frente, ia para cima. Mas essa impulsividade dele foi corrigida ali, e os outros estavam observando. Nós percebemos também, irmãos, que dos apóstolos, aquele que aparentemente dava mais trabalho era Pedro. Aparentemente ele era quem dava mais trabalho. E aquele que menos dava trabalho ao Senhor, aquele que menos se expunha a situações de vexame, era Judas. Judas quietinho no canto dele. Ao nosso entender, talvez, na nossa ótica humana, aquele que está ali no cantinho dele, não dava trabalho a ninguém, não passou por um vexame desse, seria talvez o irmão mais apropriado, um irmão com uma característica de personalidade mais apropriada para servir a Deus, prudente, recuado, na retaguarda. E um outro como esse, que se expunha desse jeito, talvez não fosse um irmão muito adequado. Mas Pedro, ele se expunha ao Senhor, ele foi corrigido, irmãos. Uma outra oportunidade, irmãos, Pedro, ele foi agraciado com uma revelação espantosa, a maior revelação que um homem poderia obter. Nenhum cientista descobriu isso que Pedro descobriu aqui, que nós vamos ver. Abra suas Bíblias, por favor, no livro de Mateus, e os irmãos vão perceber que essa foi a maior revelação de toda a história, e Pedro recebeu essa revelação, apesar de ser um irmão com problemas, impulsivo, alguém que não era prudente, aparentemente, mas ele recebeu a maior revelação que um ser humano pode receber. Nenhum cientista descobriu isso aqui que Pedro descobriu. Vamos ver, por favor? Mateus 16:13, olha o que é que diz. Mateus 16:13, alguns capítulos, capítulos à frente. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles lhes responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Adivinha, irmão, quem partiu para responder? Judas? Não, Judas ficou quietinho no canto dele. Judas não dava trabalho. Mateus, o próprio que escreve o livro, Tomé, André, não, irmãos. Pedro, de novo, partiu para frente e disse. Só que dessa vez, irmãos, Pedro recebeu a maior revelação que um ser humano poderia receber. Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Esta é ou não é, irmão, a maior revelação que um ser humano pode receber? Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, é o Messias que Israel esperava. Aqui Pedro foi feliz, irmão.
ele recebeu uma gloriosa, uma espantosa revelação. E continuando, e Jesus ele disse a Pedro a origem dessa revelação. Ele diz no 17: então Jesus afirmou: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram a isso, mas meu Pai que está nos céus. Oh, irmãos, que revelação maravilhosa Pedro recebeu. E os outros ficaram ali no cantinho deles, não é? Qual era a atitude dos outros discípulos? Qual era o perfil deles? Não dá trabalho, não se pronunciavam. Pedro se expôs, e nessa exposição o Espírito Santo teve misericórdia daquele homem e fez uma revelação a ele, a maior revelação que um ser humano poderia receber. Mas, irmãos, apesar dessa revelação gloriosa que ele recebeu, olha mais à frente, irmãos, o que Pedro fez. Por favor, vá para os versículos, continuando no capítulo 16. Veja, por favor, os versículos 21 até o 23. Por favor. Mateus 16, 21, diz assim: desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Aqui está dizendo o quê? A partir desse momento, Jesus começa a revelar aos 12 as pragas que ele estava para sofrer. Olha o 22, irmão. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Oh, irmãos, ele tinha recebido uma maravilhosa revelação, e agora, nesse momento, ele recebeu uma correção, irmãos. E essa correção, inclusive, foi colocado de que Satanás estava influenciando ali naquela situação. Oh, irmãos, esse homem não tinha recebido uma revelação gloriosa nos versículos anteriores? Que gloriosa revelação! Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas agora, aqui, ele falhou. A impulsividade de Pedro conduziu ele a cometer esse erro, conduziu ele a cometer essa falha. Os irmãos percebem como nós somos? Nós somos um vaso de barro, um vaso fraco. Você pode receber, irmãos, uma revelação de Deus, porque você tem o Espírito Santo dele em você. Deus pode te usar para a obra maravilhosa, e que pode ser à vista dos irmãos algo maravilhoso, e que os irmãos percebam que a graça do Senhor em você. Mas isso não vai impedir de você ser corrigido, irmãos. O Senhor não vai deixar de te corrigir porque você fez algo maravilhoso atrás e que os irmãos viram. Foi o que aconteceu aqui. Ó, irmãos. E os outros? E Judas? No cantinho dele, né? Caladinho. Não dava trabalho a ninguém. Era aquele apóstolo, digamos, linear, né? Ó, sentadinho no canto dele. E os outros, que foram realmente chamados, os outros 11, os outros 10, né? Porque Judas fora. Os outros 10, caladinhos. Quando se perguntou assim: e vocês acham que quem sou eu? Pedro partiu na frente. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, né? Mas neste caso aqui, ele começou a falar o que ele ia sofrer. E aí Pedro chamou Jesus à parte. Não vá para Jerusalém. Ele ainda disse: de modo algum acontecerá isso. Acontecerá sim, porque as profecias do Antigo Testamento diziam e afirmavam, especialmente Isaías 53, de que o Messias iria sofrer torturas, iria sofrer pragas impostas pelos pecadores.
Pedro errou e foi corrigido. Ora, ainda que afirmando aqui que havia uma influência de Satanás ali naquele momento, o que é que poderíamos nós fazer? Nós, meros seres humanos. Olha, tira Pedro. Não. Com vacilo desse aí, não pode. Na outra oportunidade, ele partiu para cima do mar e andou. Aí depois afundou. E o Senhor disse, olha, teve falta de fé. E agora aqui nessa situação, ele foi reprovar o Senhor, dizendo que o Senhor não deveria se expor em Jerusalém e sofrer aquela morte excruciante. E Pedro foi repreendido. Talvez para nós, irmãos, estivesse acabado aí a carreira de Pedro. Não servia para o Senhor, não servia para o serviço. Mas o Senhor não jogou Pedro fora. Pedro não foi descartado pelo Senhor. Os irmãos observem também, olha a situação desse homem, lá em Mateus, capítulo 26, 31. Mateus 26, 31. Mateus 26, 31 diz assim: Então Jesus disse-lhe: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Olha o 33, irmão. Quem é que se pronuncia? Pedro. Quem é que fala? Olha ele de novo. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Oh, meu Deus. De novo, irmãos. Olha ele, impulsivo, partia para frente. Olha ele: não, eu estou pronto, estou forte, eu posso. Replicou-lhe, 34, replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aconteceu. Disse-lhe, olha o 35, irmão. Disse-lhe ainda Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ele tomou a iniciativa, ele agiu como porta-voz do grupo, mas os outros também tiveram o mesmo sentimento. Não, a gente também está pronto para morrer também. Estamos prontos para morrer por ele. Ele partiu na frente, ele era o porta-voz, era ele quem tomava a palavra. Estou pronto. E logo depois, irmãos, o que nós vimos foi o seguinte. Eu acho que é Lucas 22, 54. Por favor, me acompanhe. Então, Lucas 22, 54. Então, prendendo a Jesus, e levaram-no, introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, passou outro tempo, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. O sotaque de Pedro denunciava isso, Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes.
E logo, estando ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ó, irmãos, aqui, na nossa ótica, está uma pessoa que está excluído para Deus, não é mesmo? Alguém que se deveria jogar fora. Esse não presta. E esse chorar amargamente de Pedro colocou nele, irmãos, um sentimento de exclusão, de uma forma tal que esse sentimento de exclusão, irmão, precisou ser curado pelo Senhor. O que Pedro sentiu aqui, foi necessário que o próprio Senhor fizesse um trabalho em Pedro, para que ele fosse recuperado daquilo. Ó, irmãos, os irmãos compreendem como nós não nos conhecemos? Pedro não conhecia a si mesmo. O trabalho do Senhor em nossas vidas, a impressão do caráter de Cristo em nós, envolve isso, irmãos. Nós, com o tempo, com a caminhada, com os tropeços, com as quedas, e se levantando, nós vamos conhecendo a nós mesmos. Geralmente, irmãos, talvez os mais novos têm uma certa impulsividade. Não, eu vou ter fé em Cristo, eu não vou fraquejar. Mas com o tempo, com a caminhada, nós vamos conhecendo a nós mesmos, e nós vamos vendo que nós somos pó, somos apenas barro. E esse é o trabalho do Senhor em nossas vidas. Ou seja, nós vamos caminhar, Ele vai nos corrigir, Ele vai nos tratar, mas Ele vai mostrar a você quem você é. E é triste, irmão, quando o Senhor mostra a nós quem nós somos, e quando nós vemos que monstruosidade existe em nós. E a pergunta que nós fazemos é: eu pude fazer isso? Imagina, irmãos, Pedro deve ter pensado dessa forma: eu fiz isso? E o que Pedro fez, irmãos, foi tão feio que olha o que foi necessário acontecer. No livro de Marcos, no capítulo 16, por favor, me acompanhe. Marcos 16, 1. Marcos 16, 1. É interessante, irmãos, que o nosso irmão Otmani, ele coloca que aqui foi necessária uma palavra para recuperar a Pedro. Pedro, irmãos, estava numa situação, em função da negativa que ele tinha dado a Cristo, de conhecer Cristo, numa situação a qual talvez nós imaginemos o seguinte: Pedro não ia mais acompanhar os outros 11. Ele não ia mais caminhar, talvez mais caminhar com o Senhor, porque o sentimento de exclusão dele, a consciência do erro que ele tinha feito, ele deve ter imaginado: para mim acabou, eu não presto para seguir esse Senhor, não dá para eu servir esse Deus, eu não posso caminhar com Ele. Mas olha, irmãos, o que o Senhor milagrosamente fez na vida de Pedro, e essa palavra recuperou a ele. Marcos 16. Passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Disseram umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram a pedra já removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas dizei a seus discípulos, a mensagem agora para os discípulos. 7, Marcos 16, 7. Mas ide
dizei aos seus discípulos que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. E saindo eles fugiram. Faltou alguma coisa aqui, irmãos? Faltou. E a Pedro. Existe um livro do irmão Watchman Nee, que, se não me engano, tem esse título, E a Pedro. Eu recomendaria que os irmãos procurem ler esse livro, irmãos. Irmãos, essa palavra aqui, que eu na leitura omiti, recuperou a Pedro. Irmãos, essa palavra maravilhosa do Senhor foi que levantou aquele homem que tinha cometido uma falha terrível de dizer que não conhecia a Jesus perante incrédulos. Essa palavra recuperou aquele homem, porque quando os anjos disseram às mulheres: ide, chamai aos discípulos, manda os discípulos ir para Galiléia e lá irão me encontrar. Se essa palavra não fosse dita, irmãos, o que é que Pedro ia fazer? Ia para o cantinho dele, cuidar da pescaria, voltar para o trabalho dele, e talvez os outros discípulos dissessem: você negou o Senhor 3 vezes, é complicado para você, fica aí no seu cantinho. E talvez Pedro desviasse, e nós não sabemos, isso aqui é uma conjectura, se ele conseguiria continuar seguindo o Senhor. No entanto, irmãos, o 7 diz: mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Quando as mulheres disseram isso, e os 12 ouviram, os 11 aliás, não, que Judas já não estava mais, os 10 escutaram, e Pedro ouviu, ele disse: puxa, eu também posso. Você também. Irmãos, cada um de nós aqui precisamos dessa palavra, e você, fulano, também. Venha, nós precisamos dessa palavra, irmãos. É uma palavra de regeneração, uma palavra de vida, é a palavra que o Senhor dá, que faz com que o homem continue seguindo a Cristo. Venha apesar de seus erros, venha apesar de você estar todo errado, venha apesar de você estar todo atrapalhado, venha. Poxa, mas eu estou com a perna torta. Venha a si mesmo. Continue, irmãos, na caminhada. Aqui no lugar de ir a Pedro, substitua pelo seu nome: e fulano, e cicrano, e eu. Poxa, eu posso também. Venha, apesar de quem nós somos, irmãos, apesar da situação que nós estamos. Essa palavra, irmãos, nos habilita a continuar a caminhada, a continuar o serviço, a continuar caminhando com o Senhor. Nós precisamos, irmãos. Essa palavra, o Senhor pode usar um outro irmão, não sei, o Senhor pode usar uma situação, uma circunstância, para fazer com que nós continuemos em frente. O Senhor é um Deus de ressurreição. E muitas das vezes, irmãos, aquele irmão que está fraco, aquele irmão que tem tempo que não aparece na reunião, de repente ele aparece ali sentado. Alguma coisa o Espírito Santo fez que aquele irmão que há muito tempo estava apartado do Senhor, de repente ele aparece sentado. Alguns dizem, se não for pelo amor é pela dor, né? Isso não está na Escritura, mas pode ser, irmãos, que numa experiência o Senhor fale com a pessoa e ela levante da cadeira, saia de frente da televisão e venha sentar aqui e volte para a comunhão. E quem diz essa palavra a você? É o Senhor. Que Ele use uma circunstância, que Ele use outro ser humano, Deus tem os seus modos, irmãos. E para concluir, irmãos, lá no livro de Gálatas, esse homem, ele continuou sendo tratado e trabalhado por Deus. Por favor, para nós concluirmos aqui, o livro de Gálatas, no capítulo 2. No livro de Gálatas, no capítulo 2, por favor, vá para o versículo 11. Esse homem já tinha passado por tudo isso. Ele já tinha sido tratado, tinham escutado do Senhor essa palavra de ressurreição, e foi usado como ponta de lança para a obra.
Lá em Atos 2, nós verificamos que ali Pedro tomou a dianteira graças ao Espírito Santo e 3.000 almas, lá em Atos 2, 3.000 almas foram salvas. Mas, irmãos, olha o que esse homem fez aqui. Gálatas capítulo 2, 11 diz: quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia resistir-lhe à face, Paulo, está vendo? Porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns, da parte de Tiago, comia com os incrédulos, com os incrédulos não, com os irmãos gentios, os irmãos que não eram judeus. Quando, porém, chegaram aqueles da parte de Tiago, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Aqui, irmãos, Pedro já sabia que os gentios, aqueles que não eram judeus, foram incluídos na graça, foram incluídos na salvação. Mas, infelizmente, irmãos, Pedro cometeu uma falha. E o trabalhar do Senhor na vida de Pedro continuou. O 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, com Pedro, e o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Pedro influenciou outros na falha. Os irmãos percebem? Ele contaminou a outros ali. Não foi Pedro sozinho. Pedro se afastou. Os outros, quando viram ele fazer isso, porque Pedro exercia uma liderança ali entre os apóstolos, os outros acompanharam Pedro na falha. 14. Quando, porém, vi que não procedia corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: e sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Irmãos, Pedro não estava mais obedecendo às regras da lei de Moisés. Por isso que Paulo diz aqui: você está vivendo como gentio. Por quê? Aquelas regras estritas da lei de Moisés já não estavam sendo mais seguidas, porque Cristo já tinha vindo. Mas Pedro falhou aqui nessa situação, e ele foi corrigido por alguém mais novo do que ele, entre aspas, na caminhada. E aqui a gente enxerga: Paulo, cale sua boca, quem é você para me falar? Está escrito isso aqui, irmãos? Não está. Pedro humildemente aceitou a correção. Irmãos, o trabalhar do Senhor nas nossas vidas vai continuar. Não importa que nós sejamos mais maduros, que nós sejamos mais novos, o caráter de Cristo vai ser impresso em nossas vidas. O Senhor não vai desistir de fazer isso. E nenhum de nós, irmãos, é melhor do que Pedro. Eu vejo aqui a mim próprio. Você também pode ver aqui neste homem a você mesmo. Mas pode ter certeza, você não vai ser jogado fora. Pedro não foi jogado fora. Nenhum dos que vem a mim, não é? Lançarei fora, não é isso? O Senhor não vai desistir de nós. Ele vai insistir em fazer o trabalho em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Poderoso e eterno Deus, somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós apesar de quem nós somos. O Senhor tem tido misericórdia de nós, Senhor Deus, apesar da nossa personalidade. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a aceitar o Teu trabalhar em nossas vidas. Nós sabemos que nós somos teimosos, que nós somos rebeldes, nosso coração, ele é rebelde, mas pedimos a Tua ajuda para que possamos aceitar o Teu trabalhar em nossas vidas. E nós Te agradecemos, porque até hoje o Senhor não desistiu de nós. O Senhor tem nos aceitado da forma que nós somos e tem nos ajudado a melhorar e nos aproximar cada vez mais do caráter de Cristo. Portanto, Senhor Deus, somos gratos pelo Teu trabalhar em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém.